Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vai que um dia eu vou para a televisão, né? Então já tem que aprender. Ó, estou pensando lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Agora vai comigo, por favor, no versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, ele tomou aonde? E disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, quantos anos? Levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Jesus, porém, mandou-lhes expressamente que não contassem nada a ninguém, e ordenou que dessem de comer à menina. Que Jesus nos abençoe com a tua santa palavra. Amém? Se você entrar no contexto desse texto, você não vê somente esse episódio da filha de Jairo. No meio do caminho acontece uma outra cura. A cura daquela mulher que já havia 12 anos. Quantos anos? Quantos anos a menina tinha? A mulher já tinha 12 anos. Uma mulher com fluxo de sangue, tendo uma hemorragia durante 12 anos, sangrando durante 12 anos. E ela estava no meio da multidão. E de repente, no meio do caminho, ela toca, você conhece a história, e a palavra diz que Jesus olha para os lados e pergunta que ele tocou. Os discípulos: Senhor, mas a multidão te comprime? Nós lemos aqui que a multidão comprimia Jesus, e o Senhor pergunta quem tocou. E ele fala: não, mas alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. E a palavra diz que quando ela toca no manto de Jesus, imediatamente ela é curada. E quando Jesus chega na casa de Jairo, no quarto da menina, ele chama a menina, e a menina imediatamente ressuscita. São dois episódios, são duas histórias, são dois propósitos de restauração. O que eu disse? Para a eternidade. Há uma diferença de reforma e de restauração. O que é uma reforma? Vou dar o exemplo da casa, do imóvel. Você está na sua casa e quer fazer uma reforma. Você coloca sempre um quarto a mais, você sobe um cômodo, você tira isso ou tira aquilo, coloca isso ou coloca aquilo. Mulher gosta muito de fazer reforma, né? Põe para cá, põe para lá, tira isso, coloca isso aqui. Reforma é isso. Você inclui ou tira alguma coisa quando você está reformando. Restauração não. Restauração, você pega um restaurador, já viu um restaurador de quadros? Até para pegar no quadro ele coloca uma luvinha branca, já viu isso? Coloca uma luva, coloca com muito cuidado aquele quadro que se deteriorou durante os anos, aquele quadro que foi rasgado ou que foi manchado pela intempérie ou por alguma mofo, essas coisas, estragou aquele quadro, ainda mais se aquele quadro é de pintor famoso. O restaurador, ele pega com muito cuidado, ele coloca em cima de uma mesa ou de uma bancada, ele pega as suas ferramentas muito delicadas, e ele começa o processo de restauração. O que é restaurar? Restaurar é você trazer de volta a forma
original. Reforma não. Reforma você inclui ou exclui alguma coisa. Restauração é diferente. Você pega algo e traz de volta a uma forma ou a sua forma original. Isso leva tempo. Isso leva muitas vezes anos para se restaurar um quadro. Você vê muitas vezes essas arquiteturas antigas, essas igrejas antigas, que as pessoas começam a restaurar, eles fecham aquela arquitetura durante anos, 10, 15, 20 anos, para se fazer uma restauração de um ambiente. Porque eles estão trazendo tudo à sua forma original. Fala comigo, restauração leva tempo. Esse é o nosso problema. Nós não queremos ser restaurados, nós queremos ser reformados. E o propósito de Deus para as nossas vidas é nos restaurar. A forma original. Porque eu acabei de citar um versículo aqui no louvor, em Colossenses capítulo 1, verso 15. A Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem invisível do Deus eterno. Então quando o Senhor lá no início de Gênesis, ele fala assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Só que se você for para Colossenses, Paulo diz que Deus, ele é invisível. E como é que se faz algo, se cria algo do invisível? Aí você começa a ficar doido na Bíblia. Eu começo a endoidar. A Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem de um Deus invisível. Então eu fico pensando com a minha mente santificada. Isso não está na Bíblia. Jesus, o Senhor, quando ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem, ele pega Jesus, coloca numa cadeira, coloca uma tela e começa a olhar para Jesus e fazer a nossa imagem. Era para você pular no teto agora, dando glória a Deus, porque quando eu vi isso, eu quase pulei do 5º andar. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. E quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, nós somos imagem de quem? Coisa fofa, olha para mim aqui. Você é imagem de quem? Você não é filho de chocadeira. Você é imagem de Jesus. Está acordado aqui? Então, quando o pecado entrou, essa forma, esta imagem, ela foi deformada. Esse quadro foi manchado. Essa pintura sofreu dano. E aí durante toda a história, Deus ele começa a trabalhar no processo de restauração. Entendeu? Não é de reforma. Pastor, mas nós não vivemos agora há pouco tempo, há poucos anos, 500 anos da reforma, todos os anos a gente comemora a reforma, sim, a reforma, porque o evangelho foi contaminado, então precisa se tirar algo do evangelho que foi colocado, isso é reforma, amém? Quando você ouve falar ou lê sobre reforma protestante, isso sim é reforma, porque foi colocado algo no evangelho que não era para ter sido colocado, então tem que ser tirado, isso é reforma. Agora a restauração não, nós somos a imagem dele, nós somos a semelhança dele, e quando o pecado entrou, esse quadro foi danificado, e Deus precisa restaurar de novo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aqui você vê, se você for estudar isso teologicamente, você vai ver aqui 2 tipos de restauração. Porque você vê uma menina de 12 anos, você vê uma mulher de 12 anos. Quando se fala de mulher, eu sempre digo aqui, se fala da igreja, amém? Mulher na Bíblia representa a igreja. Mas aqui fala de 2 gerações, uma menina para uma mulher. Então iria se passar de uma geração para a próxima geração. É isso que Jesus quer nos ensinar nesse texto. É por isso que no meio do caminho acontece a cura da mulher do fluxo de sangue. Jesus, como eu disse agora há pouco, ele não está preocupado com milagre, ele está preocupado em implantar o reino de Deus. A nossa preocupação não é simplesmente vivermos milagre. A nossa preocupação não pode mais ser você se preocupar e ficar... Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de orar pedindo cabrito para Deus. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho mais velho fala assim, o senhor não me deu nenhum cabrito. Aí o pai fala assim, tudo é teu. Fala para o irmão que está do teu lado, tudo é teu. Então para de orar pedindo cabrito. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, me dá aquilo outro. É tudo teu. É teu. Só que nós precisamos passar pelo processo de restauração.
Nós precisamos passar pelo processo de maturidade. Nós precisamos passar pelo processo de crescimento. É por isso que hoje a gente vê muitas igrejas infantis, igrejas meninas, que ainda estão comendo papinha, sendo que Deus tem um banquete para nos oferecer. Você entende o que eu estou dizendo? Então aqui você vê duas curas com propósito de restauração para a eternidade. Porque tudo isso aqui, querido, vai passar. Se nós não morrermos, Jesus nos recolhe. Se nós não morrermos, Jesus volta para nos buscar. Então tudo isso vai ficar. Só que a nossa preocupação, a maioria das vezes, é com as coisas que vão ficar, do que as coisas que são eternas. Então o propósito de Deus para mim e para você é um propósito para a eternidade. Agora você vê duas igrejas, uma igreja que sangra e uma igreja que está morte. À beira da morte, quando Jesus chega, ela morreu. A igreja que sangra, sangue na Bíblia é vida. E essa mulher durante 12 anos, quantos anos? Sangrava. A vida, entenda isso. A mulher como igreja, Deus derrama vida sobre nós, sim ou não? A Bíblia diz que Ele sopra o fôlego de vida no homem, quando Ele faz o homem, amém? Se nós vivermos uma vida sangrando, a vida de Deus, ela vai passando por nós, ela não permanece. Essa mulher representa uma igreja que está sangrando, ou seja, a vida de Deus não parava nela, a vida de Deus se esvairia por ela. Passava pelo seu corpo e saía, passava pelo seu corpo e saía. Sangue é vida. E esse sangue sendo expurgado do organismo do ser humano, é um sangue contaminado, não é um sangue puro. E esse sangue contaminado representa o pecado que faz parte da vida da igreja. Você está identificando o que nós somos? Nós somos uma igreja que sangra. A igreja que sangra é aquela igreja, como eu disse agora, uma igreja que não ouve e não vive a prática da palavra. Porque, queridos, se você não ouve, se você não pratica a palavra, alguma coisa você está praticando. Sim ou não? Se você não pratica aquilo que Deus diz, outra coisa você está praticando. E aquilo que você pode estar praticando, não estou dizendo que você faz, mas aquilo que você pode estar praticando, pode trazer esse sangramento na sua vida. É por isso que muitas vezes a vida das pessoas não rompem, porque ela vive uma prática que não é a prática da palavra. Então a vida de Deus não para nela. Está pegando aí? Vai ficar bom, fica tranquilo. Então, se você observar, o pai da menina de 12 anos vai até Jesus e diz: olha, a minha filha está à beira da morte. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Por quê? Quando você lê a Bíblia, você precisa fazer pergunta para você, porque a Bíblia tem que trazer resposta para você. E Jesus só responde para você as perguntas que você faz se você está disposto a ouvir e praticar aquilo que Ele falou. Então, a Bíblia diz que Jesus vai até ela, porque a menina estava morrendo. É uma outra geração, é uma outra igreja, que estava à beira da morte. E quando Jesus chega, ela morre, e era isso que Jesus queria, que ela morresse. Nós temos que ser essa igreja, morta. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus tem prazer na morte. Jesus tem prazer na sua morte. Ele teve prazer na morte de Lázaro. A Bíblia diz que ele ouve a mensagem: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. E a palavra diz que ele fica mais 2 dias onde ele estava, esperando Lázaro morrer. E quando ele chega até Lázaro, já faziam 4 dias que ele havia morrido. Jesus tem prazer na morte dos seus filhos. Então ele vai até a menina, porque a menina, a morte, atrai a presença de Jesus. O sangramento não. A pessoa que sangra tem que ir até Jesus. Alguém está entendendo aqui? A igreja que sangra, que perde a vida de Deus, Jesus não vai até ela, é só você ler o texto.
Jesus não vai até a mulher, ele continua andando, porque o interesse de Jesus era chegar na casa de Jairo e curar a filha de Jairo e restaurar a vida da filha de Jairo. E no meio do caminho, uma igreja que sangra em pecado, uma igreja que sangra e perde a vida de Deus, toca no seu manto, e aquele que toca é totalmente restaurado. Deus, ele devolve a forma original para aquela pessoa que toca. Deus, ele devolve a forma original para aquela igreja que está sangrando, mas ela precisa ter uma atitude de ir até Jesus. O evangelho não é complicado não, querido, é nós que complica. São os líderes das igrejas que complicam. O evangelho não tem nada de complicação. Olha o verso 22, então chegou um dos principais da sinagoga. Por quê? Ele chegou, um dos líderes da sinagoga, o cara era o cara. Irmão, ele cuidava, um chefe de sinagoga, ele cuidava de mais de 100 sinagogas da região. Se eu não me engano era 139, 149, é alguma coisa assim. Era um mestre da lei, não era um cara qualquer, era uma pessoa que tinha um título, era uma pessoa que tinha um currículo de chefe. Um homem que conhecia a lei, um homem que era perito na lei de Deus, mas quando ele vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Isso tem um ensinamento para nós. Ele não só vê e se prostra, ele suplica repetidas vezes: minha filha está morrendo. Por favor, ele fala, venha e coloque as mãos sobre ela. Olha que interessante. O que esse homem faz? Ele vê Jesus, se prostra aos pés de Jesus e suplica insistentemente. Um chefe da sinagoga não fazia isso, porque ele não cria em Jesus. Os fariseus não faziam isso, os saduceus não faziam isso, os escribas não faziam isso, porque eles criam na lei de Moisés. Mas esse homem chegou num ponto de desespero, de que ele se prostra. Quando ele vê Jesus, ele reconhece quem era Jesus. E a palavra diz assim, olha, venha e coloque as mãos. Ele não pede para colocar uma, ele pede para colocar as duas mãos. Está escrito no texto lá? Vê lá. Verso 23. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as ou a mão. Se a sua versão está escrito a mão, está errada. Pode trocar de versão. É as mãos. Por que as mãos? Eu já disse isso aqui esses dias e repito. Quando se fala de mãos no plural, quando se fala coloca as mãos, ele está dizendo assim, olha, restaura a vida da minha filha, leva ela de volta à forma original. Quando Jesus coloca as mãos sobre alguém, ele está dizendo assim, olha, os teus pecados estão perdoados, você está livre do teu mal, vai embora. Ele está dizendo assim, mas quando ele toca com as mãos, ele devolve a originalidade do reino de Deus na vida daquela pessoa. Ele volta à forma original. Então esse homem diz assim, olha, coloca as mãos sobre a minha filha e cura. A palavra curar aqui não é curar de cura de enfermidade. A palavra curar no original é sozo, é salvação. Não é cura, você está curado da enfermidade. Não, ela não precisava ser curada da enfermidade, ela precisava ser restaurada. A igreja de hoje em dia, ela não precisa ser curada de enfermidade nenhuma, ela precisa de restauração. Esse é o problema da igreja brasileira. A igreja brasileira, ela quer somente curas e sinais visíveis, mas ela não quer ter uma vida de restauração, a sua forma original. Ela quer continuar vivendo o pecado, ela quer continuar vivendo na carne, ela quer continuar praticando as coisas sujas e quer que Jesus a cure ainda. Não! Nós precisamos de salvação. Sozo, a palavra sozo é você ser resgatado, restaurado diante de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? A palavra sozo é você ser restaurado. Pode procurar a origem dela. Ele diz assim, olha, e cure a minha filha para que ela viva. A palavra viver é zal no grego. A palavra zal é viver para a eternidade. Você está entendendo a figura de linguagem que Jesus usa nesse texto? Vai muito mais a fundo, querido. A palavra zal é você ter uma vida real e verdadeira em Jesus. Nós precisamos ter uma vida real e verdadeira em Jesus.
E para isso nós precisamos primeiro ser salvos. Ah, pastor, eu já aceitei Jesus há tantos anos atrás. Não estou falando de aceitar Jesus, estou falando de viver uma vida em Jesus. E você não aceitou nada, foi Ele que te aceitou primeiro. Nós temos que mudar até o apelo no final do culto. Quem quer aceitar Jesus? Não, a gente tem que orar para Jesus, ver se Ele nos aceita. O reino de Deus, amado, é tudo de cabeça para baixo. É tudo contrário. É tudo de ponta cabeça. Se você começar a entrar na palavra e começar a vivenciar a palavra, você vai começar a deixar de pedir cabrito, porque você sabe que o propósito é eterno para você. Você vai parar de pedir para Deus abrir porta de emprego, para Deus, você não precisa, é teu. O que você precisa é ser salvo e viver a restauração dele. Você entende o que eu estou dizendo? Entende o que eu estou dizendo? E as duas gerações, a mulher fazia 12 anos, estava sangrando, e a menina tinha 12 anos de idade. Eu já disse esses dias e repito, o 12 tem praticamente o mesmo significado que o número 7, plenitude, perfeição, só que o 7 fala de tempo e ação na vida do ser humano. O 12 fala do tempo e ação na eternidade do ser humano. Você quer ver alguns exemplos da Bíblia que eu marquei aqui? Não precisa abrir, mas eu quero dizer algo para você. A Bíblia fala que são 12 meses, sim ou não? Quantos meses tem um ano? Eternidade. A Bíblia também fala que são quantos discípulos? Eternidade. A Bíblia fala que são quantas portas em Jerusalém? Aí você tem que ir um pouquinho mais, né? São 12 portas. Jerusalém tem 12 portas. A palavra diz que são 12 pedras preciosas no peito do sacerdote, uma representando cada tribo. Quantas pedras? Cada tribo vive uma eternidade do Senhor. A Bíblia fala também que no ombro dele tem 12 pedras. A Bíblia diz que no templo do Senhor, no tabernáculo, são quantos pães? 12. Moisés envia quantos espias para espiar a terra prometida? Tudo eternidade. Tudo eternidade. A Nova Jerusalém, quando a Nova Jerusalém vier lá em Apocalipse, são 12 portas. Você está entendendo? São 12 fundamentos. A Nova Jerusalém são 12 tronos. É só você estudar. A Nova Jerusalém são 12 pérolas, 12 pedras preciosas. Tudo que é relacionado ao 12 é para a eternidade. Então para de se preocupar com o cabrito, porque ele tem uma eternidade para nós. Esses dias eu ouvi uma frase de um pastor e aquilo marcou meu coração. Se nesse momento você tivesse que fazer uma escolha, e a sua escolha em um minuto, se você tivesse que fazer uma escolha, mas saiba que a escolha que você fizer vai definir toda a sua eternidade. Em um minuto, se você tivesse que escolher, qual seria a sua escolha? Mas esse um minuto do seu dia, um minuto do seu tempo, vai definir toda a sua eternidade. O que você escolheria? Fica com essa pergunta, vai para casa pensando. Eu quero encerrar com 3 princípios sobre restauração. Primeiro, você vê nesse contexto aqui da cura da filha de Jairo, primeiro, princípio de restauração. Eu preciso ver. Quando eu vejo, eu reconheço quem eu sou fora dele. Jairo, quando ele olha para Jesus, ele fala assim: cara, eu não sou nada fora desse cara. Porque ele era um príncipe da sinagoga. Ele era um homem que vivia os preceitos, sabia dos preceitos da lei, mas não vivia os preceitos da lei. E quando ele olha para Jesus, aquele ver Jesus, ele reconhece quem ele era fora de Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, e queridos, nós temos que ter esse encontro com Jesus, nós precisamos visualizar quem nós somos fora dele. Nós temos que começar a olhar para nós e ver quem nós somos fora dele. Nós temos que reconhecer quem nós somos fora dele, para podermos enxergar o que eu posso ser nele. Quando Jairo olha para Jesus, ele fala: eu não sou nada sem ele, mas eu posso ser algo nele.
Quando eu e você, queridos, fomos escolhidos por Jesus, nós não éramos nada, mas quando Ele nos escolheu, Ele nos fez algo em nós, Ele gerou algo em nós, Ele realizou algo em nós, e esse algo não é terreno nem natural, esse algo é eterno. Então as pessoas podem dizer que você não é nada nele, mas você é algo nele, porque Ele te escolheu. Porque a palavra diz assim, ó, e Jesus foi com ele. Ele se prostra, ele suplica, e quando Jesus olha aquela atitude daquele homem, o texto diz, queridos, e Jesus foi com ele. Quando você olha para Jesus, nós temos que sim reconhecer que fora dele não somos nada. Fora dele não somos nada. Mas eu posso enxergar em Jesus também que eu posso ser algo nele, que nós somos algo nele. Você está entendendo? Segundo princípio, a palavra diz que ele se prostra. Quando eu vejo, eu reconheço. Segundo, eu me prostro aos seus pés, para deixar de lado toda a minha autossuficiência, meus fundamentos, minhas bases, para viver sobre os seus fundamentos e as suas bases. O prostrar aos pés de Jesus tem algo significativo, tremendo e eterno. Abre comigo, Lucas capítulo 10. Está em Marcos 5, vá um pouquinho para frente aí, por favor. Incentivo você a trazer a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia de papel para a igreja. Lucas capítulo 10, versículo 38. Quando Jairo vê, ele reconhece o que ele era fora dele, e enxerga o que ele podia ser nele. E segundo, ele se prostra, e quando ele se prostra, ele está deixando de lado tudo aquilo que ele era. Quando você se prostra aos pés de Jesus, querido, você tem que deixar tudo de lado o que você é. Você tem que se esvaziar de quem você é. Você tem que jogar fora todos os seus títulos de quem você é. Um dia eu atendi um pastor, esse pastor muito preocupado que as pessoas não chamam ele de pastor. Eu falei, cara, você está nessa fase ainda, velho? Meu Deus do céu, você está nessa fase das pessoas reconhecer seu título. Se você está nessa fase de reconhecer seu título, você não descobriu quem você é em Jesus ainda. Meu irmão, falei, se converte. Pastor, falar para pastor, isso é duro, né? Falei, cara, você está preocupado porque te chamam pelo nome. Uai, mas esse é o teu nome, velho. Se a pessoa começa a se preocupar muito com aquilo que ela é porque ela ainda não sabe quem ela é em Jesus. Quando você descobre quem você é em Jesus, você não tem que provar nada para ninguém. Se não te chamam lá de gerente, de supervisor, de título, de isso ou de aquilo, de sargento, de capitão, de general. Quando você descobre quem você é em Jesus, isso tudo fica no chão, isso tudo fica no lixo, porque você descobre que você é algo diferente em Jesus. E sabe que você é em Jesus? Você pode não ser isso ou aquilo, mas nele você é filho. É filho. Lucas 10, 38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos quê? Aos pés de Jesus. E ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Foi a Jesus e lhe disse: Senhor, não incomodas que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Quando o nome é repetido duas vezes, quando Jesus repete o nome de uma pessoa duas vezes, é porque entrou em crise. Há uma crise nesse lugar aqui. Não, é sério, isso é teologicamente dizendo. Quando Jesus repete o nome de uma pessoa por duas vezes, é porque uma crise está gerando naquele lugar. Ele diz: Marta, Marta. Se sou eu já tinha jogado uma jarra na cabeça dela. Mas Jesus, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa. Quantas coisas? Uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Uma escolha. Uma escolha. A gente gosta de criticar muito Marta, né? Mas se você fosse receber Jesus na sua casa, você não ia arrumar também? E eu não ia? Lógico que ia. Lógico que ia. Quando a gente recebe uma visita, você não arruma a sua casa? Você limpa,
Você dá bronca nos meninos para guardar as coisas, começa, né? As mães tudo endoida, recolhe o cocô dos cachorros, né? Assim, lava o xixi do cachorro, troca até roupa de cama, não sei porquê, mas troca até roupa de cama. A roupa de cama está lá faz um mês. Aí mas vai, visita, troca a roupa de cama. Aí coloca os melhores talheres, coloca a melhor louça. Sim ou não? Não é assim? Quando eu vou na casa de alguns irmãos, eu sou recebido, meu Deus do céu, tudo é do melhor. Aí tem uns irmãos sem graça que falam assim, os maridos, tudo sem graça. O senhor tem que vir mais aqui em casa, pastor. Eu falo, por quê, irmão? Porque ela só faz essas coisas quando o pastor vem. Ah, te converter, rapaz. Para com isso aí, fica aí menosprezando tua esposa, teus filhos na frente dos outros, é feio. Você não ia fazer como Marta fez? Então não taca pedra nela não. A gente tem costume de tacar pedra em Marta, mas ela estava fazendo o melhor para quem? Para Jesus, ué. E ela desesperou, o cabelo já começou, não sei se ela estava de bobe ou não estava. Usa bobe ainda? Acho que não, né? Não sei se ela, mas naquela época usava, ela estava de bobe. Andando para lá e para cá com a camisa de vereador, tudo molhada, tudo aqueles vereador, sabe? Que a gente só usa para usar dentro de casa mesmo. Aí, ela fica preocupada, eu fico imaginando ela passando atrás de Jesus e fala assim para Maria. E Maria nem aí, cara. Maria nem aí, Maria nem estava com o negócio. Então Marta, ela não fez errado. Mas naquele momento, Maria fez a escolha certa. Aí ela fala, não te preocupas, eu vou falar com o mestre. Ela não vem essa enxerida, então eu vou falar com o mestre. Não te incomodas, mestre, faz porque ela venha me ajudar. E Jesus fala assim, Marta, a crise foi gerada ali. Se eu sou Marta naquela hora, eu já largava as panelas, já largava tudo. Porque Jesus não estava preocupado em comer lá na casa dela. Jesus estava preocupado em trazer uma restauração na vida daquelas mulheres. Aí a palavra diz que Maria, ela se lança aos pés. Lançar aos pés, querido, representa você viver uma escolha certa, em uma condição submissa, onde o que importa é que seus pés, os pés de Jesus, me sustentam, me fundamentam, me alicerçam, me conduzem e me direcionam para um destino. O lançar-se aos pés é o deixar de lado todo o que eu sei, todos os meus fundamentos, e começar a viver e ser direcionado pelos pés dele. Quando você vê uma pessoa lançando-se aos pés de Jesus, é isso. Porque são os pés de Jesus que te dará a direção, são os pés de Jesus que lhe darão destino, são os pés de Jesus que vão te fundamentar num propósito eterno, são os pés de Jesus que vão te alicerçar no poder da palavra de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? E terceiro, a palavra diz que ele vê, reconhece, se prostra e suplica. Mas ele não suplica de qualquer jeito, ele suplica com insistência. Tem uma versão que diz repetidas vezes. Ele suplica com insistência. Para quê? Para gerar um entendimento. Fala comigo, entendimento. Quando você suplica com insistência, você gera um entendimento que o meu interesse é somente ele. Sabe o que Jairo está falando? Não me importa mais nada, o que me interessa é a sua presença na minha casa. Vocês estão felizes com Jesus? Agora eu pergunto, Jesus está feliz com você? O amém melhorou agora, no começo do culto não estava não. Quando eu suplico com insistência, eu gero um entendimento que o meu interesse é nele, é por ele, que eu sou totalmente dependente dele. Jairo não estava preocupado, ele precisava de uma restauração na sua casa. Se você precisa de uma restauração na sua casa como igreja, você precisa de uma restauração no seu casamento, na vida dos teus filhos, vai para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando eu suplico, ele suplica, mas ele não suplica, Jesus vai na minha casa, não. Ele fica ali suplicando, insistindo, chorando aos pés de Jesus. Vai para minha casa, toca na minha filha, cura minha filha. O que ele está dizendo? Cara, eu não quero mais nada, eu só quero a tua presença na minha casa. Quando Jesus está na casa de Marta e Maria, por que Maria escolheu certo? Porque ela só queria a presença dele. Marta queria agradar o coração dele com coisas naturais. Nós não agradamos a Jesus com coisas naturais. Nós agradamos a Jesus nos prostrando aos pés dele, reconhecendo que só ele
pode mudar a minha história. Só Ele. Suplica com insistência. Suplica com insistência. Quando você vive esses princípios na sua vida, Jesus, Ele assume uma postura e uma posição de resolver a sua vida para o propósito eterno de Deus. Ela, tá bom, nós vamos lá. Nós vamos curar. Aí chega na casa de Jairo, vai lá no 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga. Só que Jairo já estava transformado aqui. Jairo já estava outro homem. Aí chegam as pessoas que moravam na casa dele, que estavam na casa dele. Chegando alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Meu querido, as questões externas sempre virão tentar fazer você desviar-se daquilo que você estabeleceu aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus é você ir para o secreto. E coisas externas muitas vezes virão para desviar você daquilo que você conquistou no secreto. Você só manifesta em público em alguém aquilo que você conquista no secreto. Aí o povo vem desesperado, mas o povo não sabia o que Jairo tinha feito. Aí o povo vem desesperado, está incomodando o mestre, tua filha já morreu. Não deixe que as coisas de fora roubem aquilo que Deus plantou dentro de você. Não deixe que nada de fora tire o teu foco, tire o teu objetivo que você conquistou aos pés de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Jairo estava aos pés de Jesus. Fala a pessoa que está do seu lado: viva aos pés de Jesus. Queridos, ela representa a igreja que atraiu Jesus até ela. Essa menina não tem nome. Se ela não tem nome é porque é algo insignificante, algo que está jogado no ar. É algo que foi lançado, que não há importância para as pessoas, mas para Jesus tem importância. O nome dela não é Talita não, viu, cara? O pessoal acha que o nome dela é Talita. Aí pôr o nome, eu já vi isso, irmão. Aí pôr o nome de uma menina de Talita para... É uma frase hebraica que ele usa, aramaico. Aqui ele estava falando em aramaico, Talita cumi. Ele está dizendo: levanta-te. Menina, eu te digo, o nome dela não é Talita, por favor. Estou falando isso que eu já vi isso, gente. Você entende? Ela representa uma igreja que atraiu Jesus até ela. A igreja que vive um período de morte da carne para que seja ressuscitada por Cristo. Eu repito o que eu disse no começo: Jesus tem atração por morto. Jesus tem atração por aquele que morre. João 11, você vê explicitamente isso. Uma igreja que morreu. Ele chega na porta da cidade, Marta vai até ele: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí ele fala: meu Deus, se crê, eu sou a ressurreição. Não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí vai e volta para Maria, Maria vem: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí ele entra na cidade, o povo começa a chorar, se lamentar, dizendo: olha, o senhor não vai fazer nada. Ele fala assim: meu Deus, ninguém está entendendo nada. Eu estou parafraseando o texto. Jesus começa a olhar para todo mundo e fala: ninguém está entendendo nada. Eu ensinei, eu falei, eu fiz. Aí a Bíblia diz que Jesus chora, mas ele não chora porque Lázaro estava morto. Aí o povo fala assim: olha, você está vendo como ele amava Lázaro? Não, Jesus está chorando porque o povo não tinha aprendido nada. E muitas vezes, querido, Jesus chora também conosco, porque ele fala algo e você não entende. Ele fala algo e você não pratica. Ele fala algo e você continua vivendo a mesma vida. Ele falou: tá bom, ninguém entendeu? Eu vou chamar um que entende. Lázaro, vem para fora. Como é que o morto ouve a voz? A Bíblia diz que os mortos ouvirão a voz de Jesus. Os mortos ouvirão. Só ouve a voz de Jesus quem morre. Essa menina estava morta. Ele pega na mão da criança e fala: Talitá cumi, menina, eu te digo, levanta-te. Jesus sente uma atração por morto. Você não tem ideia. Versículo 36, vamos encerrar. Jesus, porém, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal: não temas. Quando as coisas começam a querer desviar você do propósito, daquilo que você conquistou aos pés de Jesus, olha para os olhos dele, apenas creia. Eu já disse isso aqui há muito tempo atrás, já peguei esse texto por várias vezes, eu prego por várias vezes e Deus mostra coisas novas. Eu fico imaginando Jesus pegando no rosto de Jairo e falando assim: Jairo, olha para mim, Jairo. Só olha para mim, Jairo. Crê somente. Não temas.
Por quê? Você não chamou para estar aqui, Jairo? Eu vim. Você não suplicou, Jairo? Eu vim. Se você não mudou de vida, Jairo? Eu vim. Então agora só creia. Quando você conquista a sua posição aos pés de Jesus, só crê. Apenas crê, o resto Ele faz. Creia, Dani, Ele vai fazer. Deus vai tirar essa insegurança do teu coração. Ele vai fazer, Dani. Creia. Creia. Eu sei que é tudo novo. Creia. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não deixa as pessoas desviarem vocês do propósito. Não deixa as vozes desviarem vocês do propósito. Apenas olha para os olhos de Jesus. O que você conquistaram aos pés de Jesus, ninguém vai tirar. Creia, Evandro, em nome de Jesus. Apenas creia. A atração que Jesus sente pela igreja, querido, Ele sente uma atração tremenda por mim e por você. A atração que Ele tem por nós é por uma coisa apenas: amor. Cara, Ele te ama, velho. A atração que Ele tem por nós é amor. Ele é tão Deus, cara. Ele tanto nos ama que Ele cria um jardim e coloca o homem dentro para se relacionar com Ele. Ele fez o que fez no princípio só para ter relacionamento com o homem. Só para isso. Ele criou todas as coisas, Ele criou tudo que nós vivemos só para uma única coisa: para vivermos um relacionamento com Ele. Você está entendendo? A atração que Ele sente pela igreja vem pelo amor. Dentro dos princípios acima, querido, se resolve apenas com uma frase: crê somente. Crê somente. Sabe o que Ele fala para Jairo? Ele anula o temor de Jairo. Ele anula o medo de Jairo. Porque a Bíblia diz em João que o amor de Jesus, Ele joga fora, Ele lança fora todo medo, Ele lança fora todo temor. A palavra medo ali em João, em 1 de João 4, a palavra medo é fobeu, onde surgiu a palavra fobia. Quando você é uma pessoa fala assim: eu tenho fobia de tal coisa, é o medo que ela tem. Mas o amor de Deus lança fora o medo. A palavra fobia vem de pôr em fuga, você amedrontar. Jesus olha para Jairo e fala: creia, Jairo, eu vim até aqui, e se eu vim, eu vou fazer algo para esta igreja. Jesus está aqui nesta manhã, queridos. Ele vai fazer algo para nós. Ele vai fazer algo para nós, mas não é algo apenas de um cabrito, é algo para a eternidade. Aquilo que Ele fez na cruz é algo eterno. Versículo 37. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroços que choravam, muitos se pranteavam. Ao entrar disse ele: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. Primeiro aqui, a permissão que Jesus dá para entrar no seu propósito é somente para aqueles que vivem a sua vida no propósito. Sai todo mundo aqui, Jesus fala. Fica só Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Nem os outros discípulos entraram, só os 3 mais íntimos. Pegou aí ou não? Ele podia chamar os 12, não podia? Só vive o propósito quem vive na intimidade com Jesus. Só vive essa eternidade quem vive. A permissão é somente para aqueles que vivem. Queridos, quem não entende e não vive nesse amor, vive uma vida de alvoroço, vive uma vida de desespero, vive uma vida de questionamento, vive uma vida perguntando por quê? Alvoroçado. Aquele que não vive neste amor, vive alvoroçado. Se alvoroça porque a bolsa subiu, se alvoroça porque a bolsa desceu, se alvoroça porque o dólar subiu, o dólar desceu, se alvoroça pelo dia de amanhã. Tem gente alvoroçada aqui pelo dia de amanhã. O Senhor me fala. Mas se você viver esse amor, você não vive em alvoroço, você vive no propósito eterno da intimidade. Entra nesse quarto com Jesus. Eu quero ser o Pedro, Tiago e João da história aqui. Eu quero estar com Ele porque eu quero viver o propósito. Eu quero viver o que Ele vai fazer. Como eu disse esses dias, a multiplicação dos pães e dos peixes. Não vai embora. Se você for embora, você só vive com a notícia. Mas se você fica, você leva pão para casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Que não entende nesse amor, vive em alvoroço. Ei, deixa eu dizer algo. Acalma a tua alma aqui nessa manhã. Acalma teu espírito nessa manhã. Para de se alvoroçar. Jesus já chegou na cena. E se Ele chegou, Ele vai mudar.
Para de viver uma vida em Jesus para querer dar resultado para Ele. Você não precisa dar resultado para Ele te amar. Você não precisa dar resultado para Jesus para Ele te amar. Ele te ama porque você é filho. Filho tem que dar resultado para o pai amar? Não, eu vou fazer tal coisa para o meu pai, porque se eu fizer, meu pai vai me amar. Filho faz isso? Então para de querer dar resultado para Ele. Ah, eu vou orar mais, olha, eu vou orar mais 30 minutos, porque se eu orar mais 30 minutos, Deus vai me visitar mais. É lógico, quanto mais você ora, mais Ele te visita. Mas você não precisa ficar colocando tempo. Olha, eu vou ler a Bíblia toda. Meu Deus, se eu não ler a Bíblia hoje, meu Jesus amado. Ai não. Você não precisa fazer algo para Ele te amar, Ele já te ama. Ele te ama porque Ele te escolheu. Você sabe uma tradição que existe com os judeus ainda hoje? O filho de judeu, se ele faz algo, ele pode ser deserdado pela família. Algo que não agrada, algo que ele comete algum pecado, alguma situação, ele pode ser deserdado da família. Mas se um judeu pela lei romana, ele adotar um filho, esse filho não pode ser deserdado. O filho biológico pode, porque o filho biológico você não escolhe. Nasceu, não nasceu? A escolha foi de quem? Sua? Não, mas a gente preparou, a gente tentou, tudo bem, mas foi uma escolha esse menino ter nascido? Você pode deserdar. O adotado não. O adotado você não pode deserdar. Por quê? Você escolheu. E a Bíblia diz que nós somos adotados por Jesus. Então Ele nunca vai nos deserdar. Então você não precisa fazer algo para Ele te amar, Ele te ama. Ele te ama. A única coisa que você tem que fazer é obedecer a tua palavra e praticar a palavra. Ele não vai te deserdar porque Ele te escolheu, você é adotado. A Bíblia diz que nós somos enxertados na videira verdadeira. Se você foi enxertado é porque Ele colocou você lá. Ele te colocou lá. E o princípio eterno é nós voltarmos para o céu. Ele quer, nós viemos de lá e é para lá que nós temos que voltar. Para de pedir cabrito, cara. Para de pedir cabrito. É tudo teu. Quem anda na companhia deste amor não pergunta o porquê, nem vive em alvoroço, vive no propósito. Queridos, para Jesus não existe morte. Para Jesus existe apenas o descanso, esperando o momento certo, a hora certa de Deus, para que se cumpra no tempo do homem o que é eterno no Pai. Eu quero encerrar só com esse texto. Abre comigo em 1 Coríntios, eu já encerro aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria: seu propósito é para a eternidade. 1 Coríntios 15, 53. Achou? São os últimos versículos de 1 Coríntios. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado ou restaurado num corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado ou restaurado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que se torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes, sejam firmes, trabalham sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem será para o Senhor inútil. Fique de pé.